Bom, pessoal, boa noite. Fico muito feliz que vocês estejam assistindo esse vídeo. E a ideia desse vídeo é passar um pouquinho do que é bexiga neurogênica, muitas vezes um tema mais desconhecido até pelos profissionais de saúde. E para mim é extremamente gratificante falar sobre isso, porque é uma área que eu gosto de estudar, que eu gosto de me aprimorar, que é a área de urologia funcional. Então, para a gente entender de maneira geral o que é bexiga neurogênica, nada mais é do que um termo genérico que simboliza o mau funcionamento do trato urinário inferior, que é a bexiga e o esfíncter urinário, decorrente de algum problema neurológico, seja cerebral, seja na coluna, seja nos nervos que vão diretamente para a bexiga. Então, desde aquele senhor que tem uma doença de Parkinson ou que teve um AVC, pode desenvolver bexiga neurogênica, até aquele paciente que teve um traumatismo na coluna ou que nasceu com algum problema na coluna, como mielomeningocele, por exemplo, também pode desenvolver um problema no funcionamento do trato urinário inferior. Tá? O trato urinário inferior ele funciona de maneira coordenada, com estímulos cerebrais indo para a coluna e indo para os nervos que vão para a bexiga. Qualquer quebra nessa cadeia pode gerar uma bexiga neurogênica. Tá? Imagina que nosso trato urinário ele tem a função de armazenar urina, enquanto a musculatura do esfíncter fica fechada, a bexiga fica completamente relaxada para que eu consiga armazenar uma quantidade de urina boa. E ele tem uma segunda função, que é de jogar essa urina para fora. Então a bexiga tem que se contrair e o esfíncter tem que se relaxar para que a urina saia. E isso é um movimento extremamente coordenado pelo nosso sistema nervoso central e pela nossa vontade. Então a gente sabe que está no meio público e mesmo estando apertado consegue segurar o xixi e ir no banheiro. Ou naquele momento que está um pouco mais nervoso, ansioso, às vezes tenta urinar e o xixi simplesmente não sai. Então tudo isso ele é coordenado pelo nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que se comunica. Imagina que eu tenho uma quebra dessa cadeia de comunicação e eu posso ter um problema no funcionamento do trato urinário e que vai gerar alguns padrões de funcionamento. Um desses padrões é a chamada hipocontratilidade. O que isso significa? A bexiga ela não faz uma força suficiente para jogar a urina para fora. Então a urina vai sair com um jato fraco, às vezes gotejante. Em alguns casos tem uma sensação de resíduo de urina na bexiga, ou mesmo a urina não consegue sair. Essa sobra de urina na bexiga acaba dando um ótimo meio para a bactéria se proliferar. E esse é o paciente que normalmente manifesta com infecções urinárias de repetição, além desses sintomas. O segundo padrão que pode ter na bexiga neurogênica é o padrão de hiperatividade, que é a bexiga hiperativa. Nada mais é do que a bexiga se contrai demais e fora de hora, antes mesmo de chegar na capacidade de armazenamento. Então tem lá um pouquinho de xixi só na bexiga e a bexiga já está contraindo. Na hora que ela contrai, ela me dá uma sensação de urgência de ter que ir correndo para ir no banheiro e muitas vezes acaba até vazando urina. Faz o paciente ir várias vezes no banheiro durante o dia, acordar à noite para poder ir no banheiro. Então esse é um quadro que normalmente está associado até com problemas de incontinência urinária. Simplesmente porque não tem um armazenamento adequado. E o terceiro, e eu deixei de vermelho porque é o mais perigoso de todos, é a dissinergia. Então a dissinergia nada mais é do que a bexiga ela contrai para jogar a urina para fora, só que a musculatura do esfíncter, que deveria relaxar para essa urina sair, não relaxa. Então, na hora que imagina como se fosse uma bomba de água jogando a água contra um cano fechado. Vai aumentar tanto a pressão dentro da bexiga que essa urina que está aí, ela começa a voltar para o rim, levando bactérias, fazendo infecção, levando uma pressão tão grande dentro do rim que vai ter um mau funcionamento do rim. E esse mau funcionamento a longo prazo pode dar até insuficiência renal. Por isso que esse é o mais perigoso. Então tem que ser avaliado caso a caso para fazer um tratamento adequado.